Por vezes as pessoas me perguntam: Alfredo, o que você tem contra a mídia? Eu não tenho absolutamente nada contra a mídia, eu não tenho nada contra os jornalistas, até porque eu sou jornalista e eu faço comunicação e trabalho na mídia. Eu tenho uma revista de turismo, tenho sites de notícias, não só aqui o canal. No entanto, é preciso entender claramente que a mídia brasileira está totalmente destrambelhada e sem saber para que rumo ir. Algumas pessoas pensam que esse é um reflexo na mídia mundial, mas talvez pelo fato de nós estarmos vivendo uma situação muito atípica, nós não podemos pensar em termos mundiais, nós devemos pensar em termos locais. Talvez o nosso parâmetro seja apenas e tão somente o que a mídia fez lá nas eleições dos Estados Unidos. Nos demais países que eu acompanho o noticiário, a mídia é uma droga, claro, e ela é, digamos, complacente e conivente porque ela recebe dinheiro. A mídia argentina, ela está muito feliz com as insanidades, com as loucuras e com as barbaridades que o Alberto Fernandes está fazendo. Por quê? Porque recebe dinheiro para isso. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro fechou as torneiras, cortou. E não cortou só para a mídia, cortou também para os chamados blogs e sites independentes que eram ligados ao governo do Lula, da Dilma, do PT e da cambada toda. Esses blogs ganhavam milhões por ano e têm dinheiro suficiente para manterem-se em atividade, no mínimo aí por mais 6, 8 anos. Podem ter certeza. Esses grupos ganharam tanto dinheiro que se mantiveram, e até porque se mantém com pouco dinheiro. São espaços que se mantêm com pouco dinheiro. Os equívocos de comunicação do governo Bolsonaro eu já reiterei, falei tantas e tantas vezes que eu não vou cansar. O governo Bolsonaro não tem uma política de comunicação, porque o presidente sabe se comunicar, mas o governo não, porque a comunicação do governo continuou nas mãos dos mesmos grupos que faziam comunicação nas épocas, nos tempos e durante o período de FHC, Lula, Dilma e Temer. Não mudou. A empresa que presta assessoria de comunicação nos ministérios é a mesma. Ora, cá entre nós, né? Há um componente ideológico que é muito mais importante para eles do que o componente financeiro. Superada essa fase, vamos pensar a nossa mídia nacional do ponto de vista de uma pessoa normal. Semana passada, nas últimas semanas, nós tivemos vários episódios e que não mereceram nenhum destaque, mas que servem para mostrar o contraponto. De um lado, nós tivemos a ação contra o tráfico, contra os bandidos e contra o crime organizado no Rio. Foi um estardalhaço na mídia. Jornalistas chorando a morte de criminosos e lamentando que do lado policial tivesse tido apenas uma morte. No mesmo momento, nós tivemos outros episódios que foram ignorados pela mídia, como o casal de lésbicas que matou uma menina. Nós tivemos o episódio lá de Santa Catarina, na creche. Tudo isso morreu. Mas a mídia trabalha ideologicamente para que as pessoas não se lembrem disso. Aí depois, na semana seguinte, tivemos a morte de um comediante. Ora, quanto espaço essa morte mereceu na mídia, principalmente na Globo? Meu Deus do céu, que troço absurdo foi aquilo, que coisa ridícula foi aquilo. E quando 100 mil pessoas se reúnem na Esplanada e em mais de 100 cidades de todo o país, o que a mesma mídia faz? Nada. Menospreza, descaracteriza, não valoriza, não enfatiza, não dá destaque, porque ela precisa matar os conservadores. Ela pensa que pode jogar os conservadores no anonimato. As redes sociais aceleram o processo de derruição da imagem da mídia, transformando ela num montículo de merda. Essa é a verdade. Eu sei que as pessoas não gostam muitas vezes que a gente fale palavrões, mas não tem outra expressão. A realidade está transformando a mídia brasileira num montículo de merda. E aí nós continuamos, porque o fluxo da vida não para. A mesma mídia que não deu espaço nenhum para as manifestações de milhares de brasileiros aqui em Brasília e em mais de 100 cidades em todo o país, abrem espaço generoso, reiterado, sistemático para um viciado,
que morreu um MC, sei lá o que é aquilo, gerando verdadeira comoção. Olha a estupidez no que se reduziu, no que se transformou a mídia brasileira. Ela venera o crime, ela venera viciados, ela venera traficantes, ela venera o crime organizado e odeia o Brasil, odeia os brasileiros, odeia a família, odeia as coisas ordeiras. Na manifestação com mais de 100 mil pessoas na esplanada dos ministérios, acredite, era isso sim, porque eu estive na posse, eu já disse, no impeachment do Collor, eu estive na posse do Lula e eu estive na posse do Bolsonaro. Em nenhum momento, e na queda da Dilma, nunca houve tanta gente. Nunca houve tanta gente como nessa manifestação. E as manifestações em Brasília estão num crescendo. Bom, mas a mídia não tratou nada. Não esqueceu, como se não houvesse nenhum fato relacionado. Mas essa mesma mídia enaltece criminosos, traficantes e bandidos em geral. Por que esse descaso? Por que esse desrespeito pelo Brasil? É muito simples. A mídia, a exemplo da esquerda, vive da destruição de valores. A mídia, a exemplo da esquerda, vive da negação da realidade. Ela ainda se pensa capaz de falar, refletir e pensar e ser a voz da sociedade. Hoje a mídia se transformou, essa mídia tradicional, se transformou em porta-voz de guetos, de criminosos, de bandidos, de vagabundos, de ordinários, de safados e sacripantas. É por isso que o Lula tem espaço, é por isso que o Ciro tem espaço, é por isso que o Boulos tem espaço, é por isso que o Rodrigo Maia tem espaço, é por isso que a FHC tem espaço. Por quê? Porque eles englobam em si todo o arsenal de estupidez, bestialidade e criminalidade que a gente possa entender e compreender. A mídia brasileira perdeu a sua conexão com o mundo real. A mídia brasileira perdeu a sua conectividade. E eu vi num post do Alexandre Garcia uma coisa que eu acho muito pertinente. Vieram reclamar para ele na saída de uma missa de que, Alexandre Garcia, nós fizemos uma reunião tão grande, tão maravilhosa e a mídia nos ignorou. E o Alexandre Garcia, com a sabedoria de alguém que está na estrada faz muito tempo, respondeu apenas: ignorem a mídia. É isso que as pessoas têm que fazer. As pessoas têm que parar de assistir TV Globo, Jornal Nacional, apenas para dizerem que eles estão mentindo. Ora, se você sabe que um produto não presta, você vai comprá-lo apenas para experimentar e dizer que ele não presta? Por exemplo, você gosta de cerveja, mas você sabe que aquela cerveja é uma merda, uma droga, uma porcaria. Mas mesmo assim você vai comprar a latinha de cerveja só para confirmar que ela é uma porcaria? Você faria isso? Ora, você não gosta de alguma coisa, você não vai incentivá-la apenas para dizer que ela não presta. É uma questão de raciocínio, é uma questão de inteligência, é uma questão de compreensão. Não cabe ao presidente Bolsonaro lutar ou negar a renovação da concessão da Rede Globo, porque no momento seguinte a Globo conseguiria, via Congresso Nacional, via Judiciário, restabelecer tudo e seria mais uma derrota para o Bolsonaro. Quem precisa desautorizar a Rede Globo somos nós. E isso nós fazemos através da diminuição da audiência e não, volto a repetir, nessa justificativa, nessa desculpa que eu escuto alguns dizendo: não, Alfredo, eu assisto a Rede Globo só para ver o que ela está mentindo. Para o raio que os parta, dê outra justificativa antes de assumir a sua dependência pela Rede Globo e pelo Plim Plim. Portanto, o que eu quero enfatizar nesse momento, nesse dia, é que a luta contra a desinformação, ela tem que partir de uma tomada de posição nossa, porque a mídia já tomou claramente o seu lado. O lado dela é o lado do crime. O lado da mídia é o lado do crime organizado, do tráfico, do contrabando, da destruição do Brasil, de valorizar, valorar e enfatizar criminosos, bandidos, sacripantas e toda a gama de contraventores. O nosso papel é continuarmos nessa luta, que é também uma batalha espiritual contra o mal, que eles representam. E como nós podemos fazer isso? Ora,
primeiro lugar, desmamando dessa dependência da Globo. Desmamando. E os nossos conservadores, muitos deles, atuam como babacas da Rede Globo. Se você, de um canal conservador, pede uma entrevista para um deputado conservador, rapaz, vocês não imaginam o que eles criam de dificuldade. Olha, hoje eu estou com diarreia, olha, hoje eu estou com cólica, hoje eu estou com isso. Mas se um jornal, uma TV de esquerda pedir para eles darem entrevista, eles saem de tudo. Eles abandonam tudo para ir atender esses veículos. Exemplo claro disso é esse Ivan Garten aí. Rapaz, o cara foi um péssimo gestor na área de comunicação, uma incompetência em pessoa como gestor, e aí vai dar uma entrevista lá na Veja e depois vai para a CPI para mentir. Olha a situação que nós estamos. Quer dizer, os nossos conservadores são os primeiros a desrespeitarem os espaços de comunicação conservadores. E eu falo isso e falo diretamente a todos os deputados federais eleitos na base conservadora e aos senadores. Existem exceções pouquíssimas, mas no Congresso Nacional não tem nenhuma exceção. São todos eles sonhadores em dar entrevista para a Rede Globo. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Podem reclamar de mim, mas eu garanto o que eu estou dizendo. São cheios de mimimi em conceder entrevista ou participar de espaços conservadores, mas se arreganham para falar nos espaços da esquerda. Isso é uma contradição, mas isso também é um aprendizado que todos nós precisamos passar, um ritual de amadurecimento. Portanto, a mídia brasileira, volto a dizer, a mídia brasileira virou porta-voz do crime. A mídia brasileira virou porta-voz do tráfico, da destruição. E se nós olharmos os noticiários das últimas 3 semanas, nós teremos um retrato muito claro que as pessoas precisam aprender a entender e a ler. Quem precisa se livrar da Rede Globo não é o governo. O governo tem que ver se ela está lá, se ela fez o parcelamento, se está pagando suas dívidas, se a documentação está em dia, vai ter que renovar. Agora, quem precisa desautorizar a Rede Globo somos nós. Talvez não comprando dos anunciantes da Globo, talvez não assistindo a programação da Globo. E você tem coragem de fazer isso? Você tem condições de fazer isso? Você tem capacidade de fazer isso? Ou você está esperando que o Bolsonaro resolva tudo para você? Antes de encerrar, como a gente sempre diz, é muito importante que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais. E não me canso de dizer e repetir, nós precisamos do seu apoio. Está aqui embaixo o número do nosso Pix. Nós precisamos do seu apoio para manter e fortalecer esse canal. Nós não gastamos os recursos que entram em impulsionamento e nem compartilhamento. Investimos em novos equipamentos, em melhorias estruturais, mas é fundamental porque nós não temos verbas públicas, nós não recebemos dinheiro de movimentos, nós não recebemos dinheiro de parlamentares e nossa aliança, nossa parceria, nossa cumplicidade é apenas com você. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.